cara, quando é vagabundo, o cara é vagabundo mesmo. O cara é muito... Agora, quando o cara é bom, velho, é porque a gente não tem o que os países desenvolvidos têm. E às vezes a gente consegue fazer muito mais do que os caras. Então é só sendo muito foda pra fazer isso, na minha opinião. Na minha área, eu vejo o seguinte: a área da saúde no Brasil ela é muito desvalorizada. Então, o que acontece? No Brasil, você tem duas opções. Ou você se acomoda e faz o básico, ou você estuda pra caramba para poder dar um diferencial e agregar valor ao teu serviço. Entendeu? Então, você só tem essas duas opções. Não tem fórmula mágica. Então, o que acontece com o brasileiro? Ele estuda tudo. Estuda tudo. Lá fora, não. O cara estuda aquela linha de raciocínio, aquele estudo. Tá? Eu, por exemplo, eu trabalho com acupuntura Zhang Fu, acupuntura tradicional chinesa, acupuntura dos 5 elementos, acupuntura do Mestre Tung, método Balance, acupuntura japonesa, acupuntura coreana. Por que eu trabalho com essas técnicas todas? Porque estudei muito todas elas. Qual eu aplico? A que for melhor para cada caso. Então, eu faço a anamnese, a avaliação do paciente, a gente chama de diferenciação de síndromes, que na medicina chinesa, uma patologia pode conter várias síndromes, e uma síndrome pode conter várias patologias. Então, a tua hipertensão não é igual à hipertensão dele. Vai depender do que envolve essa hipertensão. Às vezes a dele é porque ele come sal pra caramba, e às vezes a tua é porque você se aborrece muito no trabalho. Os dois são hipertensos. Vai no médico ocidental, o que ele vai passar? A mesma medicação. A mesma medicação. O tratamento vai ser igual? Não. A resposta vai ser igual? Não. Na medicina chinesa, a gente faz essa diferenciação. Mas qual é a melhor técnica para você ou para ele? O brasileiro sabe. Lá fora, o cara faz exatamente a mesma coisa. Para tudo. Para tudo. Entendeu? Então, assim, o brasileiro é... Posso falar qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Pica das galáxias. Pica das galáxias. O brasileiro é foda. Entendeu? Os melhores profissionais que eu conheci até hoje estão no Brasil. Lá fora, eles são hiper especialistas em algo, né? Nós sabemos um pouco de tudo ou bastante de cada coisa. Sim. Ou os melhores acho que são os perfis, assim, tem os perfis especialistas e os perfis generalistas, né? Então, assim, acho que tem muito... Tu falou uma parada, cara, que é muito importante, era um dos assuntos que eu ia até trazer pra gente conversar mesmo. Tem essa questão de que eu ouço falar bastante, eu não sei se o pessoal de casa já ouviu falar, mas se não ouviu, é uma oportunidade, de que uma grande diferença, né, entre as medicinas ocidental e a oriental, isso eu vou falar o que eu ouvi, e aí tu me educa aí para eu entender como é que funciona. Mas eu sempre ouvi que a medicina oriental, de forma geral, ela enxerga o paciente como um todo, ao invés de enxergar o sintoma e enxergar uma especialidade. Por exemplo, se você contar os sintomas que você está tendo para um neurologista, o cara vai achar que é um problema neurológico. Se você contar aquele mesmo sintoma, pode ser um sintoma no estômago. Se você contar para um pneumologista, o cara vai achar que você está tendo problema no estômago por causa de alguma coisa do peito. De forma geral, óbvio que não é assim, né? Não estou falando da medicina. Tem vários médicos muito excelentes, a gente está acabando de falar isso, né? Médicos excelentes no Brasil. Mas, de forma geral, todo mundo que já passou por uma situação de, sei lá, ir para emergência, sabe que existem, sei lá, 7 protocolos na emergência. Tá com... Inflamação é ibuprofeno, tá com dor é Novalgina, tá com problema no estômago é omeprazol, tá com não sei o que lá, e vai para casa e vai ver um especialista. Então, assim, a pessoa... Tem muitos médicos que, infelizmente, não estão preocupados com essa questão. Aí a pergunta é a seguinte... Na medicina, você enxerga, com você que falou agora todas essas especialidades, que a gente pode também até destrinchar um pouquinho delas, das especialidades de acupuntura, né, que você conhece, que você pratica, você enxerga que em todas elas e talvez em todas as medicinas orientais existe essa filosofia de tratar o paciente como um todo ou são só em algumas específicas? Como é que isso funciona? Você falou, Cris, em relação a emergências ocidentais, tá? Imagina agora, sei lá, vou dar um exemplo para você, tá? Imagina que você está sofrendo muita pressão no teu trabalho. Teu chefe está gritando todo dia contigo, você tem um monte de coisa para entregar, você não consegue, e aquilo está gerando uma tensão emocional muito grande em você, você começa a comer um monte de porcaria para compensar, tá? Uma ansiedade absurda, começa a ter queimação no estômago.
Mas você fica tomando os remedinhos para poder aliviar, mas volta e meia vem aquela fisgada. Aí você começa a inclinar ou dormir com o corpo curvado. Isso vai fazer com que você encurte na frente e alongue a musculatura atrás. Consequentemente, a musculatura vai ficar sobrecarregada, porque a musculatura das costas tem que te manter ereto. Uma musculatura sobrecarregada e em constante tensão fica fraca. A musculatura fraca, para te sustentar, ela faz o quê? Ela encurta e contratura. Aí você vai passar a ter dor nas costas, né? E você vai no ortopedista por causa da dor nas costas. E você vai num psiquiatra por causa da tua ansiedade. E você vai num cardiologista por causa do teu estresse. E você vai num gastro por causa da tua gastrite. E, na verdade, tudo tem a mesma origem. Não dá uma paulada no chefe, pelo amor de Deus. Mas, na verdade, é emocional, entendeu? Existem 21 formas de adoecer, segundo a medicina tradicional chinesa. Dessas 21 formas, 7 são por fatores emocionais. As outras vêm desde picada de animal peçonhento a paulada na cabeça, entendeu? Que é trauma direto. Uhum. Então, se 1/3 de todas as formas de adoecimento do mundo são por fator emocional, se você não tratar o fator emocional do indivíduo, o indivíduo não vai melhorar. Não importa se é uma ruptura do manguito rotador. Por que um monte de gente faz a abdução de ombro e estoura o manguito rotador? Ele é azarado? Não. Existem outros fatores associados a isso que levaram ele a fazer uma sobrecarga ou uma compressão do tendão que levou à ruptura do supraespinhoso. Então, até lesões traumato-ortopédicas, que aparentemente não têm relação, elas têm relação se você investigar. E na medicina chinesa, a gente não faz isso, né, sentando com um caderninho esperando a pessoa falar tudo. A gente olha sinais e sintomas. São várias formas de diagnosticar, né? Então, a gente olha a coloração da face, a gente olha os olhos, a forma que a pessoa se porta, a entonação da voz, a forma com a qual ela elabora o discurso. O pulso é um dos diagnósticos mais singulares na medicina chinesa, né? Através do pulso, a gente vê vários órgãos diferentes do corpo. A língua. Então, o cheiro do paciente, a gente sabe se está acontecendo alguma coisa com ele através do cheiro. E palpação. Então, e além de tudo, a interrogação. Tem várias perguntas-chave que a gente pode fazer para poder chegar no diagnóstico. Perguntas que podem parecer besta. Por exemplo, quando liga o ventilador, você se sente incomodado? Você prefere água quente ou água fria? Você sente secura nos olhos? Você sente dor na lombar? Quando entardece, teu joelho incomoda? São coisas que a pessoa fala assim, e é verdade. No final da tarde, meu joelho está sempre dolorido. E ela vai começando. Você tem mania de descobrir os pés à noite? Levanta muito à noite para fazer xixi? Então, essas perguntas que a gente vai fazendo são, na verdade, para elaborar um padrão. E esse padrão se chama síndrome. A síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Então, quando a gente trata um indivíduo, a gente não trata uma doença, a gente trata a pessoa. Por isso que a acupuntura é tão eficiente no tratamento da dor. Não é porque ela trata a dor. Não adianta o indivíduo, se você vai no acupunturista e reclama de dor no ombro, e o cara não te pergunta mais nada e enfia um monte de agulha no ombro, ele não é acupunturista, ele é agulheiro. Entendeu? Quem estiver assistindo aí, fizer isso, gente, estuda mais ou fica chateado comigo, porque é verdade. Sorry. Mas é agulheiro, irmão. Sente dor. Se você vai no plano de saúde lá, ou então num rapaz qualquer lá, sem indicação, e tô com dor no joelho, ele pei, no joelho, não fala mais nada, não pergunta nada, tem alguma coisa errada. Existem várias formas de trabalhar vários estilos, tá? A pessoa pode botar agulha só na orelha, só na mão, só na língua, pode botar agulha só no nariz. Mas se estiver preocupado somente com um ponto, um foco, e não observar, não fazer mais nada, ou ele tem um objetivo por trás disso, ou está tudo errado. E a probabilidade de estar tudo errado é muito grande. Engraçado que tu falou agora há pouco, cara, falou assim, um problema no banheiro.